Olá, pessoal, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos a uma live da Rust Capital. Dessa vez a gente está aqui no Back to Back, trouxemos um convidado super especial para falar de um mercado que me gera muita curiosidade até hoje. Eu venho estudando e venho pesquisando, e essa pessoa, esse convidado, é uma pessoa com a qual eu tenho aprendido muito, e é um mercado que acho que pouquíssimas pessoas hoje no Brasil entendem de verdade. Hoje se fala muito desse tipo de investimento apenas na bolsa ou via fundo de investimento, mas a gente esquece que esse investimento acontece lá na vida real, né? Como a gente gosta de falar aqui na Rust Capital, lá na economia real, que é onde a vida acontece. Então, eu tenho muito prazer e a honra de chamar aqui para falar conosco o Mário Souza, que é representante e responsável pela área comercial da Reserva Metais. Estou convidando ele agora para o palco e ele vai falar um pouco para a gente de como funciona o mercado de ouro físico, né? Desde do seu ponto de vista histórico, né? Como que foi o desenvolvimento desse mercado no Brasil, e como que é a estrutura desse mercado, como que acontece esse mercado, desde o garimpo até chegar ou para exportação, ou para a barra de ouro que você compra, ou para ele se tornar um ativo que é um contrato na bolsa. Então, o Mário já está entrando aqui, tá? A gente sempre tem esse delayzinho. Eu espero que vocês possam curtir o tanto que eu curto aprender coisas novas e saber detalhes desse mercado que é bem diferente, né? Bem diferente do que a gente está acostumado. Pronto. Agora acho que deu certo. Agora foi. Mário, meu querido, muito bem-vindo aqui para mais uma live back-to-back da Rust. É uma honra para a gente poder bater um papo com você e usufruir aí, sugar do seu conhecimento. Aqui conosco nós temos vários investidores da Rust, com certeza muito curiosos e que estão aí super empolgados para escutar de você como é que é esse negócio de mercado de ouro físico, Mário Souza. Conta para a gente aí. Primeiro, assim, eu gostaria de começar, pedindo para você se apresentar, e aí depois a gente entra direto nesse assunto. Ok. Bom, primeiro quero te agradecer, é um prazer estar aqui contigo. A gente tem aí uma curta, porém intenso relacionamento, né, Arthur? Você é sempre voraz por conhecimento e, inevitavelmente, a gente está falando de um ativo que está aí em evidência, né? Bom, eu me chamo Mário Rodrigues, eu entrei no ramo pelo mercado joalheiro em 1999, passei por várias posições no mercado, até que em 2011 eu fui convidado para fazer a direção comercial da Reserva Metais, que é uma operação guarda-chuva que tem como objetivo prestar serviços
e comercializar metais preciosos com ênfase no ouro, né? Então, eu estou trabalhando desde então. Foi o ano, inclusive, que o ouro, pelo menos até o momento, alcançou o seu maior preço em onça, US$ 1.927, se eu não me engano. Estamos caminhando célere para ultrapassar esse valor, inclusive. E de lá, então, o objetivo foi estruturar a operação, e a operação, para vocês entenderem, né, do que se trata, é uma operação que tem uma convergência de três empresas: uma empresa financeira, uma DTVM, uma distribuidora de títulos de valores imobiliários que comercializa o ativo financeiro, uma refinadora, que é a Marsan Metais, e uma trading que faz a exportação e, quando necessário, a importação de ouro e outros metais, se houver demanda. Então, hoje nós somos um dos principais exportadores de ouro do Brasil, excluindo as grandes mineradoras, obviamente, e nós estamos aí agora focados e querendo desenvolver, levar o ouro com mais evidência, com mais acesso ao mercado de investimento. Não, legal. Então, acho que a gente pode começar aí contando um pouco, né, Mário? Quando eu te conheci, que você me contou, fez aquele overview geral sobre como é que era o mercado de ouro no Brasil na década de 80, que foi quando realmente floresceu, que a gente teve uma discussão gigantesca capitaneada aí pelo Nathan Blanche, né, famoso Nathan Blanche, e que, por conta dessa articulação dele, o ouro foi parar na Constituição, né? Acho que nós somos o único país do mundo que trata de ouro na Constituição, né? Então, é legal também contar como é que foi esse desenvolvimento do mercado no Brasil de ouro, lá do comecinho, sei lá, década de 70, e depois o que aconteceu aí, regulamentação do Banco Central, o que vem acontecendo dos anos 90 e 2000, até que a gente chegou aqui hoje que as pessoas estão começando a buscar, né? A gente vira e mexe, recebe ligações lá no escritório das pessoas perguntando: você não tem ouro aí? Você não tem nada atrelado ao ouro? E a gente também, motivado por conta da demanda que a gente tem escutado os nossos investidores, é que a gente começou a pesquisar esse mercado. Então, conta aí para a gente como é que funcionou e como é que nasceu e como é que se desenvolveu esse mercado de ouro físico. Muito bem. Bom, vou tentar fazer aí um overview para todos. De fato, é um mercado, primeiramente, muito hermético, né? É um mercado de ouro, ele é hermético assim, no mundo inteiro, né? Hermético no sentido de você tem pouca literatura, você tem acessos controlados, até pela sensibilidade que é o mercado. Eu separei aqui, vou mostrar aqui rapidamente, é um livro que eu gosto muito, de Sebastião Salgado. Dá para ver aí, Arthur? Então, Esse livro é muito legal, Serra Pelada, né? Isso. Então, eu acho que dá para a gente retroceder, em vez de falar dali dos mineiros, desde que o ouro surgiu, na época ainda primata da civilização, né? Falando da história do ouro aqui no Brasil, efetivamente, eu acho que o grande fato disruptivo do ouro foi a Serra Pelada, né? Isso ali nos anos 80. Houve uma migração gigantesca, até hoje não se tem notícia de uma lavra garimpeira movimentando tantos seres humanos para uma convergência para um produto específico, que é a questão do ouro. E assim, uma coisa importante, quando a gente olha as fotos, por exemplo, o Sebastião Salgado foi muito feliz nas fotos, você vê todo aquele pessoal roto, lameado, etc., para quem não conhece, para o desavisado, imagina, putz, eram escravos, estavam sendo torturados. Não, na verdade não. Existia, obviamente, ali uma hierarquia, mas a grande maioria eram empreendedores, né? Você tinha engenheiros, médicos, advogados, você tinha um monte de gente ali que viu uma oportunidade de ficar rico, indo prospectar o ouro.
né? Então, a Serra Pelada foi, sem dúvida nenhuma, um ícone do início da estruturação do mercado de ouro no Brasil. Porque até então não havia uma atenção específica para o ouro. E naquela época, dado a grandiosidade da operação, o governo militar resolveu tomar o controle. E ao tomar o controle, posicionou à época a Caixa Econômica para poder fazer a compra do ouro, né? Entendeu que o ouro... Era monopólio? Era monopólio? Monopólio. Por ele ter esse cunho de ativo, né, financeiro, não obstante ele não tivesse esse perfil ainda desenvolvido no Brasil, estrategicamente fazia sentido, até porque o ouro e o câmbio, eles andam juntos, paralelos. É a mesma estrada em pistas diferentes, né? Pois bem, o ouro, inclusive, ajudou o Brasil a sair do default, né? Tem uma história muito legal. Eu acho que é uma live inteira para contar a história, na verdade, Arthur. Mas fica aí um highlight interessante que o ouro ajudou o Brasil a se recuperar do default. Bom, naquela época, existia, então, esse mercado que era administrado pelo governo federal e você tinha um mercado informal, correto? Em 1986, a BMF foi criada e o primeiro ativo a ser comercializado na BMF foi o ouro, né? E daí por diante começou a haver um movimento muito importante e esse movimento teve a participação de grandes nomes como o do Nathan Blanche. Na época, a NOR ainda não existia, foi existir depois, logo na sequência, que é a Associação Nacional do Ouro, no sentido de dar ao ouro um perfil também de investimento como existia em outros países. Aí, em 1986, o governo, pela primeira vez, sentiu que estava muito difícil controlar toda essa demanda e emitiu as primeiras normativas no sentido de trazer o ouro para o controle também do sistema financeiro nacional. Isso em 1986. Aí, pulando para 1989, Constituinte, houve um trabalho muito grande para construir esse arcabouço de investimento do ouro e efetivamente foi feito. O ouro, então, surgiu com uma nova personalidade jurídica, que foi o ouro ativo financeiro, que ele é regulado pela Lei 7766, de 1989, cuja regulação fiscal é da Receita Federal, SRF 49. E lá se deu ao ouro essa personalidade de investimento. E o que difere o ouro de investimento do ouro matéria-prima, né? Como nós estávamos falando um pouco antes de entrar no ar. Impostos, né? O ouro é o mesmo, só que o ouro enquanto matéria-prima aqui no Brasil, e, gente, isso é aqui no Brasil, tá? Isso é uma particularidade nossa, né? O ouro, ele pode, enquanto matéria-prima, ele é interferido, é onerado por PIS, COFINS e ICMS. Enquanto ativo financeiro, ele é monofásico, ele é onerado apenas e somente com IOF, né? Em 1%, então, né? Em 1%. Exatamente, de 1%. Basicamente foi essa a diferença. Em 1990... Mário, que é legal falar também, que a única diferença do ouro físico para o ouro financeiro é que o ouro financeiro você tem a obrigatoriedade de vendê-lo no final para uma instituição financeira, né? E aí por isso que ele é considerado ouro financeiro. Se não tivesse a obrigatoriedade de ir para o fim da ponta, no final da cadeia, para uma instituição financeira, aí você vai pagar como se fosse mercadoria. Não, vai ser destinado no final para a instituição financeira, é considerado ativo financeiro. Eu estudando achei super interessante. Não sei, necessário... foram criativos. É necessária a interveniência de uma instituição financeira. Mas, olha só, Arthur, isso foi uma opção, inclusive, estratégica de divisão de Estado, né? Porque, assim, você pode parar e pensar, mas o ouro
Por que tem que efetivamente passar por instituição financeira? Porque a instituição financeira aqui no Brasil é um grupo, um segmento de instituições jurídicas altamente reguladas, né? Sim, Então você tem o Bacen, você tem CVM, o próprio COAF, que não é mais COAF, né? Você tem um arcabouço de controle e hoje, né, compliance, né, que é sim. um dos nomes do jogo corporativo, né? Então, a visão do Estado, ela foi essa, de atribuir ao sistema financeiro esse controle do ouro, principalmente do ouro que vem do garimpo, que é o ouro que carece de uma estrutura, de um controle mais eficiente, né? Exatamente porque o garimpo ele é uma estrutura de produtividade artesanal, né? Até Sim. então. É muito informal, né? Tudo no dinheiro vivo. Mudou, né? Mudou um pouco. Daqui a pouco nós estamos ainda ali na década A de gente está em 90. quê? 89 agora? A gente está em 88? Onde É, que a gente está? chegando em 90. Tá bom, Chegando em vamos lá. 90. Bom, aí começou então a se estruturar, o ouro começou a ser visto como investimento, não obstante ainda de uma maneira muito precária. As primeiras DTVMs especializadas em comercializar o ouro, comprando diretamente no garimpo para trazer para o sistema financeiro, foram criadas no início da década de 90, né? E desde lá as coisas foram se desenvolvendo, o ouro foi performando, obedecendo ali a fluência do mercado, até que chegamos da década de 90 até 11 de setembro, né? O 11 de setembro talvez seja também um evento disruptivo, não somente para o ouro, mas acho que para a civilização toda, né? Onde a gente viu a grande potência, de repente, se viu absolutamente impotente contra um inimigo que não tinha aviões, não tinha exército, um inimigo sorrateiro, né? E de difícil controle, né? E foi daí que, depois de muito se estudar a situação, de se organizar em função daquele ocorrido, se chegou à conclusão de que a principal arma para você combater o terrorismo é o follow the money, né? Então, do 11 de setembro até hoje, todas as ferramentas, as estruturas, os convênios de amarração contra a lavagem de dinheiro, perseguindo as linhas de comunicativas, de financiamento, de armas, drogas, etc., foram evoluindo e se conectando, né? E continuam ainda em evolução. E o ouro, ele está permeando todo esse cenário, ok? Chegando agora aí no início da segunda década do ano 2000, o ouro alcançou o maior preço em onça até agora registrado, que foi em 1920, se eu não me engano, foi alguma coisa entre setembro de 2011. Na época, o valor em reais do ouro não impactou tanto, porque a gente estava com um câmbio abaixo de 1,50. Se eu não me engano, naquela época a gente estava ali entre 1,45 e 1,48, né? Os brasileiros invadindo a Disney, literalmente, né? Naquela época. E aí, o ouro veio caminhando naquela situação assim, do acesso para o consumidor, para o investidor, porque até então a gente tinha o ouro muito comercializado, focado no joalheiro, que é o grande consumidor no mundo, né? E muito pouco investimento. Acontece que o movimento estava acontecendo no mundo, esse movimento chegou no Brasil com um pouco de atraso, eu diria que de 2015, 2016 para cá, que foi a diminuição da importância do joalheiro no consumo do ouro e o aumento do investimento. Para você ter uma ideia... Quando foi isso? Quando que você sentiu essa alternância aí de 2015 para cá. 2015 para cá. Porque houve movimentos muito bruscos, né? Houve
uma caída gigantesca da demanda de ouro pelo joalheiro em função da crise econômica, e De houve... 2008. Lá de 2008 agora você está falando. Não, na verdade, já estou em 2015, eu já pulei Dentro do 2008. Brasil, você está falando dentro do Exato, Brasil, então. dentro do Tá, tá Brasil. bom. No mundo, já começou em 2008, com o que foi talvez o segundo evento disruptivo mais importante da primeira década dos anos 2000, que foi a crise imobiliária lá dos Estados Unidos. De fato, houve um approach muito grande do ouro, mas foi num período muito curto, né? Houve uma pressão gigante, mas, assim, logo depois o ouro diluiu, mas ele diluiu num patamar superior do que estava antes. E aí o mundo começou a se ajustar e enxergar e ter uma demanda um pouco maior para o ouro, visando uma proteção econômica. Não esquecendo, né, voltando agora lá para 1972, Bretton Woods, que quando o ouro ele foi praticamente substituído pelo dólar como lastro, na verdade não foi. Não que o dólar em si começou a se autolastrear, na verdade houve um vínculo com o petróleo, os dados petrodólares, né? Então se deixou o ouro de lado e o dólar começou a navegar vinculado ao petróleo, né? Foi um belo de um acordo na época com a Arábia Saudita. E desde então o ouro perdeu a sua importância, ele ficou ali como secundário, terciário, como um ativo de segurança, mas nunca esquecido. Voltando agora, então, para 2015, 2016, aqui no Brasil houve, então, a questão ali do PIB negativo, a pressão econômica, o mercado joalheiro começou a demandar cada vez menos e, finalmente, a gente viu o ouro tendo uma percepção de demanda diferenciada, né? E aí trouxe um monte de responsabilidades, inclusive com relação ao acesso, que, inclusive, faço minha culpa aqui, de ser muito difícil o acesso ao ouro físico, particularmente, né? E aí você me pediu para falar um pouco da cadeia, antes de a gente chegar agora em 2020, né, parando aí 2015, 2016, quando a chave começou a virar. O processo de produção de ouro aqui no Brasil, ele tem, eu posso separá-lo basicamente em dois grandes grupos, que é o ouro primário e o ouro secundário. O que seria o ouro primário? O ouro primário é aquele que vem da produção minerária ou garimpo. Então, eu tenho ouro que vem de grandes mineradoras. Então, para vocês terem uma ideia, o Brasil produz alguma coisa em torno de 100 toneladas. As grandes mineradoras multinacionais, essas 100 toneladas, participam com alguma coisa entre 70 e 75 toneladas. A E diferença, é um ouro que a diferença é garimpo. A diferença é garimpo. É garimpo, cooperativa de garimpo, que agora está formalizada, institucionalizada, né? Exato. Aliás, é uma instituição, inclusive, que a gente entende muito importante para poder ajudar a tirar o garimpo dessa visão de vilã. Dessa pecha de algo criminoso, né? Exato. E é uma lei da Criminoso. Dilma, e é uma lei da Dilma, né? Exatamente. É uma lei da Exatamente. Dilma. Essa de cooperativa de garimpo. Interessante. Na verdade, a Dilma promulgou a Lei 12.844, que regula o relacionamento com o garimpo, o transporte de ouro, a primeira aquisição e a lei que permite o circuito econômico que depende do ouro, e o ouro nos locais de garimpo é moeda. Então, a cozinheira, o dono do mercado, da farmácia, quem vende o diesel, recebe em ouro. E ele pode revender esse ouro para as instituições financeiras que são autorizadas pelo Banco Central e comercializá-los. Então, indo até um pouco mais por esse lado importante que você citou, Arthur,
O ouro que vem do garimpo é basicamente o ouro que abastece o mercado brasileiro. Porque o ouro de mineração, as grandes mineradoras têm contratos específicos, seja ele com suas subsidiárias ou matrizes, enfim, depende da onde é a matriz da mineradora, ou até próprio de streamings de investimento, onde investidores lá fora fazem investimentos na mineradora e a mineradora paga com ouro esse streaming lá fora. Então, o garimpo ele é essencialmente o fornecedor de ouro para o mercado interno. E aí, como é que acontece? O ouro do garimpo ele é adquirido por uma instituição financeira que, por sua vez, passa por uma purificadora, uma fundidora, certifica... Mas espera aí, é super interessante você falar. O Amit Blanche tinha acabado de entrar aí, mas acho que ele saiu. Eu tive uma conversa com o avô dele, o Natan, e ele estava me contando como é que era esse negócio de comprar ouro no garimpo. Eu fiquei muito curioso. Eu falei, cara, como é que é na prática? Ou como é que era, né? Porque hoje ele já não faz mais isso. E ele me contou que é como se você tivesse uma casinha de câmbio, no meio lá da cidadezinha, lá próxima do garimpo. Você precisa de um funcionário que você confia muito, né? Porque esse funcionário precisa ter a senha no banco, que ele vai lá sacar o dinheiro no banco. Aí precisa ter uma segurança dentro da casa de câmbio, não deixa de ser uma casa de câmbio. Sim. Os garimpeiros entram com os ouros que foram recém-minerados. Você tem a oportunidade de fazer algum teste ali, tem máquina que faz teste, tem gente que sabe fazer, aplica num teste numa água, não sei o quê. Você constata qual é a quantidade de ouro puro que tem naquela pepita, pesa, paga em dinheiro vivo, né? Pelo menos é o que ele me contou da época dele. E aí, ou é outro problema? Como é que traz isso para São Paulo? Né? Porque você vai pagar a empresa de segurança, fica caro. Aí ele me contou que vários, eu estou já antecipando um pouco a conversa, mas depois eu queria escutar a sua experiência. Aí ele me antecipou que vários donos de DTVM que eram especializados em ouro possuíam seu avião próprio. E aí o avião, com segurança própria, pegava o ouro na cidadezinha e trazia aqui para São Paulo. Então, você precisava de uma certa segurança dentro da casa de câmbio, porque você precisava acumular uma certa quantidade de ouro para valer a pena esse transporte via avião particular para São Paulo, né? Eu olhei esse negócio e falei, nossa, mas é uma loucura, né? Que a gente aqui está acostumado deixa eu comprar ouro aqui na bolsa que é mais fácil, mas a vida real é muito diferente, né? Conta aí pra gente como é que é a sua experiência nisso. Para o ouro chegar aqui muito bem colocado. Imagino que o Amit tenha várias histórias, né, que o avô dele conta a respeito, e não mudou muito do que você acabou de explicar. Porém, nós estamos, acho que, em pleno momento de virada de página. Tá? E aí eu vou explicar por quê. Só a título de curiosidade, né? Como é que se testa o ouro, né? O garimpeiro vai lá com ouro, e aí? Né? Porque ele está, o que a gente chama azogado. Né? O que acontece? O garimpeiro vai lá, ele tira o minério do ouro, ele vai lá, que é o que a gente chama de ouro fácil. Eu não vou evoluir em terminologia técnica para não ficar chato, mas o garimpo se caracteriza pelo ouro fácil, que é o ouro que a gente chama que é a flor da superfície, né? Não é bem assim hoje, tem algumas mudanças, mas só para simplificar. Então ele traz, depois que ele fez o azogue, que geralmente se utiliza o mercúrio, ele leva para a loja e é efetivamente essa casinha que o Amit falou, é uma casinha como se fosse de câmbio. Ele chega lá, tem uma balança que chama balança hidrostática para fazer a aferição do ouro contido naquele minério, né? E a balança hidrostática, ela funciona por densidade. Então, é uma balança onde você tem uma cuba de água acoplada a ela, você pesa na balança normal, que a gente chama de peso seco, depois você coloca aquele material na cuba, e aí você tem um peso que a gente chama de peso molhado, aí você tem um coeficiente que aplica sobre aquela diferença que vai te dar o valor do ouro contido. E aí o ouro contido depende muito da região. Por exemplo, no Mato Grosso é muito comum você ter de 95% a 97% de ouro contido, e no Pará
é mais comum você ter alguma coisa em torno de 85% a 92% de ouro contido. E aí, para aí, a probabilidade de fazer rastreabilidade. Obviamente, e isso fica é importante salientar, que não é qualquer garimpeiro que vai lá e fala, eu tenho ouro para vender. Ele tem que estar vinculado a uma permissão, ele tem que estar vinculado a toda uma autorização que é feita pela Pelo Agência Nacional DNPM, de né? É Mineração. pelo DNPM ou pelo ANP? ANM, ANM. o antigo DNPM. Né? Tá bom. Tem essa autorização, não é possível comprar, ok? Então, ouro que vem de terras indígenas, etc. Aliás, uma parte que é importante para quem não conhece, essa questão da vinculação do garimpo em terras indígenas, fazendo uma intervenção na cultura, uma intervenção negativa na cultura, levando doenças, levando violência, etc., não é totalmente verdade, tá? Porque o garimpeiro, tá? E aí eu estou contando uma história que é uma história ali de lá, tá? O que acontece é que o garimpeiro ele só entra na terra indígena se o índio dá permissão para ele entrar. Não tem garimpeiro maluco, louco, que vai invadir uma reserva indígena para garimpar ouro sem autorização e mais, não só autorização, mas também com a motivação do índio. Incentivo econômico. Tem incentivo O econômico que aborígene, rola, né? exato, exatamente. O aborígene incentiva, inclusive, porque ele também quer faturar. Alguns, inclusive, entram com grana para poder investir na operação. E outros, inclusive, trabalham juntos. Então, o que aparece na imprensa não é a verdade, de fato, do que acontece, ok? Então, o garimpeiro, ele não entra em regiões indígenas sozinho, sem autorização dos mesmos. Não obstante, é proibido, tá? Ponto. Tá? É proibido você lavrar qualquer, não só ouro, qualquer outro tipo de minério ou agricultura, enfim, em áreas de preservação, em biomas de preservação ou em áreas de reduto indígena. Então, isso está na Constituição, certo ou errado, lei, a gente não discute, a gente atende, né? Mas eu quis pontuar isso, porque a gente vê uma imprensa dando uma notícia que não é efetivamente verdade. Aí eles vão falar, pô, mas tem os índios que, pô, os caras vão lá, brigam, tal. Bom, índio brigando com garimpeiro é porque a negociação não deu certo. É mais um problema societário do que indígena, social. Exato. Né? No fundo é isso, entendeu? Mas Mário, também não dá para generalizando é isso, mas deve ter seus casos específicos de excessos Tem, e lógico. coisas, claro, né? Tem, né? Lógico. É o seguinte, eu não estou defendendo o garimpeiro ilegal, tá? Vamos deixar claro que é ilegal garimpar em terras indígenas, ponto. Mas a distorção o garimpeiro vai, invade, mata os índios e tira o ouro de lá. Não é verdade. Não é bem assim, ok? Mas vamos lá, voltando à questão da produção do ouro. E você falou em cooperativas, que é uma ferramenta importantíssima. Outra coisa que a imprensa não mostra, que são os garimpos que obedecem às boas práticas ambientais, tem governança de relacionamento com o trabalho garimpeiro, porque o garimpeiro ele é visto como um bandido, na verdade, e não é verdade. São pessoas que têm famílias que precisam sobreviver e que lá no norte, que é um outro país, né, lá nos rincões da Amazônia Legal, cara, eles vão sobreviver, né? E o garimpo, ele é efetivamente um meio de sobrevivência. Então, nós estamos lidando com seres humanos e dos objetivos que a gente tem enquanto associação, né, é trazer essa humanidade e mostrar esse outro lado que a imprensa não mostra. Existe sim o passivo ambiental? Existe. Existe problemas com os garimpos
informais, ilegais, que tem inclusive relacionamento com o crime organizado, etc. Tem. Mas tem outro lado, que é o lado eficiente, que é o lado formal. Senão, eu não existiria. Senão, eu não teria condição de trazer este ouro para cá. E aí, então, contando assim, por exemplo, bate lá na sua casa de câmbio, agora a situação hipotética, só para a gente entender. Bateu lá um garimpeiro, falou, olha, estou aqui com uma pepita que eu quero vender para você. Como que você diferencia esse garimpeiro que é formal e está agindo dentro da lei de qualquer outro espécie de irregularidade? Como é que você identifica e separa o joio do trigo? É uma tarefa, eu diria para você, hercúlea, realmente. Porque o que acontece? Pela Lei 12.844, a primeira aquisição feita por instituições financeiras, elas precisam serem baseadas por todo um compliance, por toda uma metodologia de compra. E, se você obedece isso, você se posiciona como terceiro de boa-fé. Então, se você chegar lá, Arthur, você falou assim para mim, Mário, tá aqui, ó, tem aqui 100 gramas de ouro que eu tirei da PLG XPTO, cujo dono é você ou você é associado, ok? O ouro não tem GPS e, ao contrário do diamante, por exemplo, que tem características de carbono que dá para você fazer rastrear a origem, aquele ouro não tem como você rastrear. Não tem como você dizer exatamente, pô, esse ouro realmente veio daquela lavra a 22 quilômetros do lado esquerdo do rio tal. Não tem como fazer isso. Então, o que tem são sinais de divergência. Se você, Arthur, traz ouro para mim, numa média, sei lá, de 100, 200 gramas por semana, e de repente chega uma semana você traz 1 quilo, chega outra semana você traz mais 1 quilo. Opa, tem alguma coisa errada. São checagens formais que lembram bastante a questão de lavagem de dinheiro, né? Você tem padrões, se algo foge do padrão, alguma coisa está errada. E você falou PLG, né? PLG é permissão de lavra de garimpo, é isso, né? Correto. Então, se a pessoa chega lá mostrando a permissão de lavra de garimpo, ou em nome próprio, ou em nome da cooperativa a qual ele é associado, então você já tem aí um mínimo de documentação, aí você vai fazer as outras checagens ali, especialmente em termos de comportamento, padrão, etc. É isso. Exatamente. É previamente cadastrado, é validado com a ANM, né? A ANM tem todo um arcabouço, inclusive, de localização geográfica, né? Dando todos inclusive com fotografias de satélite, etc. Então você tem uma parte ali tecnológica para embasar que aquele garimpo efetivamente existe, né? E que ele está autorizado pela agência do governo que tem como responsabilidade administrar o subsolo brasileiro. Aliás, acho que vale a pena pontuar para quem está nos assistindo que o subsolo do Brasil é de propriedade da União, né? E somente a superfície você comercializa, né? Então você é dono de terreno, fazendas, etc. E aí tem uma coisa interessante, né? Porque se eu vou lá no teu sítio, Arthur, nem sei se você tem sítio, mas enfim, e eu acho petróleo, eu acho diamante, eu acho qualquer coisa no subsolo, eu posso requerer essa área e você é obrigado a negociar comigo. Exato. E aí tem já um valor pré-estabelecido de royalties para o dono da terra, né? Ou a negociação é livre? Não, tem acho que é 5%, é né? uma negociação. Mas na negociação você pode ter maleabilidade, mas é necessário o royalty. O superficiário precisa ser remunerado, até porque vai haver um dano, né? Na verdade. É engraçado isso, porque as pessoas, pelo menos eu, né? A gente lembra daqueles filmes antigos dos Estados Unidos que as pessoas perfuravam o solo e achava petróleo, e aí, você foi o sortudo que você achou petróleo aqui. Não é bem assim, né? O petróleo que está embaixo da terra é da União, no caso do Brasil, e para você perfurar, você precisa da autorização hoje da ANP, né? Que é o antigo DNP. Exatamente. Porque se você o faz. Aliás, tem um caso muito interessante, né? E isso demonstra o quanto o Estado é carente e ineficiente na gestão do subsolo. Encontraram uma mina de areia ilegal
que forneceu toneladas de areia para a construção do Parque Olímpico do Rio de Janeiro, a 22 quilômetros do centro do Rio de Janeiro, completamente ilegal. A 22 quilômetros do Rio de Janeiro. Loucura. Imagina lá na Amazônia. Loucura. Isso, só para as pessoas entenderem, o crime é usurpação. Se você... É usurpação. Usurpação de ativos da União. Então, se você cavar o buraco lá, achou alguma coisa e você tomou para você, e comercializou, você está usurpando. Okay? Isso aí. Ok. Então, aí no modelo onde as instituições financeiras têm todo esse controle, essa observância com relação à aquisição, está existindo agora uma implantação, e nós estamos com esse projeto muito bacana, que, aliás, depois eu vou te detalhar, Arthur, bem legal. Nós vamos levar um projeto educacional e de consultoria para as cooperativas evoluírem também no trato ambiental. Voltando só um pouco rapidamente à questão da imprensa, né, que mostra ali o garimpo, e o garimpo é uma coisa feia de se ver, né, porque você faz ali uma cratera gigantesca, você está mexendo ali com barro, etc. Não adianta achar que é bonitinho. Não adianta achar que é bonitinho, né? Não adianta. Assim como a mineradora também não é, né? Só que a mineradora faz uma cratera gigantesca, geometricamente perfeita, com todos uma engenharia ali embarcada. E ali o garimpo não. O garimpo foi lá no meio da floresta, fez ali o buraco, está tirando ouro, etc. E aí, por que aquilo fica daquele jeito? Porque ele está ilegal. Aí o garimpeiro chega lá, o que ele faz? Ele faz aquele buraco, ele usa o mercúrio de qualquer jeito, por isso contamina, porque a qualquer momento ele pode ser subjugado. Então ele vai, produz o que ele pode para poder levar antes que ele seja fiscalizado, antes que o IBAMA, a Polícia Federal, enfim, alguém vá lá para zerar a situação. O que é também um processo de enxugar gelo. O governo gasta muito dinheiro em fiscalização, em polícia, e aí você vai lá no meio do garimpo, gasta uma nota para chegar lá, avião, hidroavião, barco, etc. Você vai lá, queima as máquinas, prende meia dúzia de garimpeiro, não dá 2 semanas e os garimpeiros estão de volta. Então, o que é necessário fazer para mitigar isso é educação, é investir em educação e tecnologia, porque nós temos, por exemplo, uma cooperativa no Mato Grosso, que é uma cooperativa modelo, que, para você ter uma ideia, no processo de revitalização, de recuperação ambiental, eles tiveram também a sacada de fazer piscicultura, agriculturas específicas, porque ali o terreno permitia. Então, além da recomposição da mata original, também há uma ingerência na transversal de desenvolver outras economias, né? Produtos da destruição, né, entre aspas, que a mineração ou o garimpo são obrigados a fazer para você retirar o material. Mas, caminhando, o ouro, o pagamento em dinheiro, inclusive, tem um case assim, que eu vou contar rapidamente. Eu fui junto com o presidente da Noro para uma reunião no antigo COAF com o doutor Gustavo, que foi talvez aí o grande líder do COAF. Ele ficou à frente do COAF durante mais de 10 anos, e nós fomos lá tratar de alguns assuntos, e um dos assuntos era exatamente a questão do pagamento em dinheiro para os garimpeiros. E vira e mexe, as instituições eram alertadas pelo COAF, falou, esse movimento aqui de dinheiro em espécie, etc., isso aqui está irregular, tal. E aí a gente falou com o doutor Gustavo, doutor Gustavo, isso é cultural, a gente está ali em regiões desbancarizadas, etc. Aí ele falou para nós, assim, com muita tranquilidade, falei, gente, procurem meios de atualizar a base tecnológica disso, porque o dinheiro, em algum momento, e esse é o objetivo dos bancos centrais dos países desenvolvidos, é sumir o dinheiro. Você vai ter celulares comercializando, chips, implantes, qualquer coisa, mas o dinheiro em espécie, o objetivo é exterminar o dinheiro em espécie da economia.
Existe, inclusive, agora estudos no sentido de a gente, como a internet já está com um acesso com uma qualidade bem razoável em algumas regiões de garimpo, e a gente levar esse meio eletrônico de pagamento exatamente para poder evitar essa transação em dinheiro em espécie. E aí, uma vez o ouro Ou seja, eu já vou dar um spoiler. Você vai entregar aqui um cartão pré-pago carregado na mão do garimpeiro. Ó, vai lá gastar. Exato. Aí ele vai ter ali o convênio com o cara da farmácia, da mercearia, blá, blá, Muito blá. mais seguro, porque se alguém vai lá, assalta, rouba, você cancela o cartão, o dinheiro tá lá. Pô, muito mais seguro. Não precisa ficar E dá carregando dinheiro. rastreabilidade, né, Arthur? Com E dá certeza. rastreabilidade, né? E aí o ouro, como chega para cá? Ele chega de avião, de carro, enfim, os meios de transporte são vários. O importante é que ele venha embasado fiscalmente, né? Que ele venha com Com todo o nota seu fiscal. fiscal, né, adequado. Ele é colocado numa refinaria, essa refinaria vai fazer a purificação e preparar o ouro em lingotes ou em lâminas, dependendo do usuário final, né? Por exemplo, o joalheiro trabalha muito com ouro em lâminas, que fica mais fácil de processá-lo, né? De fundi-lo para poder produzir joias, ou até as semi-joias ou as joias folhadas, que trabalham com banhos galvânicos, são feitos com sal de ouro, que é um componente químico. E para o mercado financeiro, que é o que nos interessa, é onde nós estamos aqui no cenário, é feito em lingotes, geralmente padrão BMF 250 gramas, que é o padrão BMF OZ1. O lingote é barra. É barra. Barra, Ou não? É barrinha, né? Tá. exato. E por acaso a nossa refinadora, inclusive, tem uma certificação internacional, que é do Responsible Mineral Initiative, que é um selo de excelência no que diz respeito ao supply chain do ouro, né? Então, essa cadeia é feita uma auditoria de forma que se preserve a integridade fiscal e de origem legal do ouro. Tá. Então, só para resumir aqui, o Marião, o garimpeiro foi lá, minerou, entregou a pepita na casa, na filial da DTVM, na cidade mais próxima, né, perto do garimpo. Esse pesou, viu ali quanto que de ouro realmente tinha, pagou o garimpeiro hoje em moeda corrente, mas isso tende a migrar para algum meio eletrônico de transferência de recursos. Esse ouro é transportado para São Paulo, via de regra, por alguma empresa de segurança, ou como no caso do Natan, antigamente, no seu avião particular, chega aqui e vai direto para a fundição. Na fundição, você beneficia para deixá-lo mais puro, purifica, e deixá-lo no formato em que o consumidor, ou formato que o destino dele exige. Ou seja, se o destino dele for a BMF, você vai colocar lá no lingote de 250 gramas. Se for para o joalheiro, normalmente é lâmina, e aí você já tem uma demanda por isso. E aí, beleza, vamos falar agora, chegou, vai ser o lingote de 250 gramas. Como que ele pode ir tanto para a BMF, como ele pode ir para a mão do investidor, né? O investidor pode pegar a barrinha e guardar no cofre em casa, ou guardar embaixo do colchão. Eu estou brincando, claro. Guardar no cofre e usar aquilo como uma reserva de emergência, e é isso, né? Aí nós somos, como que se comercializa ouro hoje no Brasil, né? Basicamente, você tem 3 formas de comercializar: através de fundos, BMF, contratos, ou o ouro físico, o mercado balcão, que é o nosso caso, né? Onde você efetivamente recebe o físico, e daí você pode deixá-lo custodiado na sua casa, ou você pode procurar uma instituição que o custodie, correto? Esse ouro vem com toda a sua documentação apropriada. E lembrando que, embora ele seja ouro físico, ele é ouro financeiro, né? Para não confundir esse conceito. Ele é um ativo financeiro, mas você está comprando ouro físico, mas ele não deixa de ser um ativo financeiro, porque não é mercadoria. É isso. Exatamente. E cujo IOF, importante entender que o IOF ele é recolhido, ele é pago lá no início. Quando a instituição financeira compra do garimpeiro,
ele já recolhe o IOF de lá. Então, o IOF E depois não tem mais imposto. Não tem mais imposto. Na verdade, o imposto tem o imposto de renda, no caso do investidor que comprou o ouro. Se lá na frente ele revendeu o ouro, o delta, a diferença, incorre em 15% de imposto de De renda, ganho de caso essa capital. diferença seja igual ou maior a R$ 20.000. Essa é a regra de hoje. Perfeito, Né? perfeito. Então, é importante. E Mário, e aí, beleza, conta pra gente como é que é o processo de transformar esse ouro físico no contrato da BMF. Como que ele aparece lá? Eu lembro que você me contou que tem todo um processo de entregar o ouro no Banco do Brasil, o Banco do Brasil certificar, e aí passar para a BMF isso em termos de contratos financeiros. Então, inclusive a BMF, as operações da BMF em ouro exponenciaram, nem multiplicou, exponenciou, e isso já antes do Covid, né? E com o Covid, turbinou mais ainda. O sistema é assim: você, por exemplo, tem ali o seu ouro e você quer trabalhar o ouro na BMF, você não quer se desfazer dele, mas você quer ir lá render, é tipo um empréstimo, né, do ouro ali na BMF, você precisa de uma corretagem para isso. Então você tem lá o seu ouro. Como é o processo? Primeiro você tem que contratar a corretora, ok? Que tem esse produto, atue na BMF. Esse ouro vai para a refinadora que é autorizada pela BMF, que no caso é a Marsan. A Marsan recepciona o seu ouro, vai analisar se a pureza do ouro está aderente, está em conformidade. E importante, para quem não sabe, não existe ouro exatamente puro, 1000, como eles chamam. O ouro, na verdade, ele é medido por, percentualmente falando, em 99,9% de pureza, que é o ouro habitualmente comercializado aqui no Brasil. Alguns demandam lá fora o que a gente chama de 4 noves, que é o 99,99. Né? Mas o ouro comum aqui no Brasil é o chamado 3 noves. Então, a fundidora faz a avaliação, ela vai refundir a sua barra para poder colocar a marca dela, que é a marca que vai certificar o ouro para que ele seja adentre a custódia da BMF, que é feito no Banco do Brasil. Então, aí esse ouro tem que ser levado ao Banco do Brasil, um fiel da fundidora vai junto para poder atestar que aquele ouro ele foi processado na refinadora e que ele tem a origem da refinadora, ou seja, o carimbo, o número de controle, ele vem com um número de série de controle, veio efetivamente da refinadora, no caso a Marsan, que é a refinadora certificada, aí sim ele é custodiado na bolsa e a partir dali ele vai lastrear os movimentos de comercialização do mercado da bolsa. E aí aparece lá dentro da custódia, na corretora, aquele ouro daquele titular, né, digamos Exato. assim. Exato. E a partir daí é que começa-se os fundos comprarem o contrato de ouro, o ouro da BMF, e aí começaram a se criar derivativos desse ouro, que é o ouro futuro, enfim. Correto. Para chegar na bolsa teve todo esse caminho aqui antes, né? Exato, que é um custo maior do que o ouro comprado no mercado balcão. Porque o mercado balcão é o físico, você fez a aquisição, é o custo da emissão, o custo do seguro do transporte até o destino, né? E do seguro, né? Que é conveniente. É bom salientar de que o ouro ele não é uma corrida de 100 metros, tá? Ele é uma corrida de longo prazo. Qualquer gráfico, se alguém tiver a curiosidade de ver, o gráfico do longo prazo do ouro é sempre para cima. E ali no meio você tem as intercorrências, obviamente. E sendo assim, o ouro, não obstante ele tem esse cunho de investimento no longo prazo, ele é essencialmente uma proteção econômica. Que aí
vai participar da sua carteira mediante o seu perfil de investimento, mais conservador, menos conservador, mas sem dúvida nenhuma ele é uma realidade. Então, aproveita, vamos pegar esse gancho, vamos falar como é que está o ouro hoje, o que aconteceu recentemente. Eu sei que você tem aí notícias quentes. E o que você está vendo para o futuro? O que você acha que, ou melhor, o que você tem escutado no mercado, o que você tem lido sobre materiais de pesquisa, de análise sobre esse ativo? Bom, antes de dar aí um highlight rápido a respeito disso, uma informação, aliás, uma historinha interessante. O Warren Buffett, ele é um detrator do ouro, ele não gosta do ouro, né? Inclusive, dizem que ali numa conversa ele diz, porra, mas como se alguém em Marte olha alguém lá cavando um buraco para pegar o ouro, para depois colocar em outro buraco e alguém ficar ali vigiando, se alguém está lá em Marte vendo aquilo, fala, puta, que idiota, né? Para vocês terem uma ideia, foi feita uma correlação de valorização da Berkshire Hathaway de 1999 a abril de 2020 contra o ouro. A Berkshire valorizou 344,65% e o ouro valorizou 488,19%. Então, Mr. Warren Buffett, todo o meu respeito, mas o ouro tem sim o seu local, tem a sua importância, e ele está deixando de ser aquele ativo obscuro, analógico, para ser algo efetivo e importante para a carteira de qualquer investidor que entenda que ele precisa não só de uma proteção, mas de um viés de ganho, sim, de médio a longo prazo. E o que aconteceu... Mael, tem que lembrar também que assim, o ouro está aí já faz mais de 5.000 anos, né? E continua aí, né? Então, Continua aí. Moeda, né? Continua sendo moeda, continua sendo capaz de servir de meio de troca e forma de acúmulo de riqueza, né? De guardar valor no tempo. Então, é difícil desqualificar o ouro. Agora, outra coisa importante e aí eu vou citar novamente o Nathan Blush, que essa frase para mim foi genial, que fala que o preço do ouro é exatamente a soma de todas as incertezas do mundo naquele instante. Perfeito. Porque eu achei isso incrível. Perfeito, é isso mesmo. O ouro, me perguntam, né? Como que é formado o preço do ouro, né? Boa pergunta. É extremamente sofisticado e ao mesmo tempo simples, porque você tem o ouro cotado na Bolsa de Nova York e de Londres, em dólar, e aí você tem a cada país a sua conveniência de câmbio, a sua dinâmica de câmbio que vai tornar aquele ouro na moeda local X. E tem a pressão de oferta e demanda também, né? De produção. Mas esse aspecto que o Nathan falou, ele é um aspecto que dá aquele tempero absolutamente, como eu vou dizer, acho que nem com bola de cristal dá para você imaginar. Se você me pedir agora, Mário, qual vai ser o preço do ouro amanhã no final do expediente? Não sei. Impossível determinar. Porque o ouro efetivamente é o espelho do medo do mundo, né? Quer dizer, do medo do mercado financeiro, na verdade, e todo o risco sistêmico localizado impacta no ouro diretamente. Tem um aspecto técnico, que é importante dizer, que é o fato dos juros baixos, né? Os juros baixos no mundo inteiro, os bancos centrais botando as máquinas de imprimir dinheiro rodando para tentar aguentar aí a economia depois do baque do Covid, faz com que o ouro seja uma fuga, um porto seguro, automaticamente, né? Então, você tem aí previsões de grandes bancos de preço de ouro. Eu respeito, não obstante, há pouco dizer que para você poder precificar o ouro para 24 horas já é um processo que eu diria para você muito difícil, né? Chega a ser quase seria uma pitonisa, mas grandes bancos têm feito avaliações, como por exemplo
O Bank of America, o BOFA, está prevendo o ouro a $3.000 a onça em 18 meses, e isso foi há 2 meses atrás, ou seja, nós estamos há 16 meses do ouro chegar a 3.000, e na semana passada o Goldman Sachs estimou o ouro em $2.000 em 12 meses. Muito provavelmente, ambos estarão incorrendo em algum tipo de erro, porque hoje, por exemplo, eu estou acessando aqui meu broadcast, o contrato futuro do ouro já fechou. Fechou, na verdade, não, porque o mercado ainda continua rodando, né? Mas está em $1.921, contra o preço à vista de $1.882, ou seja, o ouro deu uma corrida nesses 4, 5 últimos dias. Que era começo do ano, Mário, o preço de ouro? No começo do ano, $1.600 a onça. Estava 1.600, hoje, ou seja, hoje já está 1.800 e? 1.883. E 1.883, o futuro está 1.900 e pouquinho. 1922, esse futuro é com contrato setembro e outubro, não sei ao certo. E só hoje subiu 3,5%, né? Esse contrato. Exato. Que você me falou. Exato. Então. Será que tem alguma coisa que a gente não está vendo, hein, Mário? Olha, na verdade, eu penso assim. Você tem aspectos técnicos, como eu falei, que é juros baixos, os ativos normais de proteção, que é a dívida americana, as moedas fortes estáveis europeias, estão num momento muito ruim de remuneração. Então, eu estou vendo o ouro cada vez com mais evidência. E também tem um outro aspecto importante, né? E isso a gente está notando muito com viés na Europa, das family houses. A importância estratégica de você ter ativos desbancarizados. E aí, quando você olha por esse aspecto dos ativos bancarizados, aí você tem imóveis, né? Você está falando também de risco sistêmico, né? Em caso de uma quebra geral do sistema e o risco sistêmico vá para o espaço, pode ser que a gente não consiga a liquidez que a gente acha que tem na tela do computador. E exatamente. Aí ter ativos desbancarizados é importante. É isso que você está falando. Exatamente. É exatamente isso. Bem colocado. É exatamente esse o processo. Então, fazendo aqui uma relação rápida do que você pode ter de ativos desbancarizados, você tem imóveis. Os imóveis são... você custa mantê-los e é um tanto ineficiente para virar dinheiro. Você tem obras de arte, que tem um movimento muito semelhante aos imóveis, custa manter, e você não tem uma liquidez muito rápida. Você tem os diamantes. Os diamantes têm um problema grave, porque para eles serem avaliados existe toda uma certificação complexa, e ficou mais complexo ainda com o aparecimento dos diamantes de laboratório, né? Esse mercado, inclusive, está sofrendo muito, né? Muito. Justamente por causa dos diamantes de laboratório. Exato. Você vai naquela ruazinha lá de Nova York, muita gente fechou, né? Aquela ruazinha que é só joalheria especializada em diamantes. Exatamente. E a diferença é de 30%, 40%, e não dá para você fazer a diferenciação olho nu, somente com equipamentos, né? Então, o diamante também não vai ajudar. Tem o Bitcoin, tem as criptomoedas, né? Mas aí, quem tem a coragem de se posicionar, né? E aí, gente, acaba sobrando ouro, né? O ouro que tem um preço referência, cuja liquidez ela é estabelecida, seja aqui no Brasil, na Argentina, na China, em Madagascar, no Afeganistão, na Mongólia, né? Você pode particionar o ouro que ele não perde valor, diferentemente, por exemplo, do diamante. Uma pedra de 1 quilate tem um valor, se você particionar essa pedra em 4 de 25 pontos cada uma, a soma das 4 pedras não necessariamente não vai dar o valor de uma pedra de 1 quilate. O ouro não tem soma. Ele é eficiente em termos de espaço, né? Quando comparado a outros metais, por exemplo, a prata,
você precisa de muito mais espaço para guardar a mesma quantidade de valor. Então, o ouro guarda mais valor e menos espaço. Isso também conta muito a favor do ouro como reserva de valor, né? Muito, muito. Então, por essas razões, eu digo, assim, sem dúvida, que o viés do ouro é de valorização de preço. Não sei exatamente a velocidade disso, né? Não obstante grandes bancos estarem apostando, né, em velocidade, marcando aí uma meta de preço, que, por exemplo, o Goldman Sachs vai levar tinta, porque se esse futuro se manter e varar $1.900, o à vista rapidamente chega. Então, é difícil você sintonizar na velocidade. Então, eu acho que o momento de você se posicionar em ouro não passou. Continua sendo real e efetivo ao longo de algum tempo. Porque a gente olha o horizonte, Arthur, o que a gente vê? Trade war, Estados Unidos, China. Juros baixos. Impressão de dinheiro. Pressão de dinheiro, né? Quantitative easing para dar e vender. Você tem ainda efeitos do Covid que está difícil ainda entender como é que isso vai se consolidar. Então, quando você olha tudo isso, o investidor procura o quê? Porto seguro. Segurança. Exato. Então, sem dúvida nenhuma, o ouro veio para ficar por algum tempo como estrela desse processo aí de busca de uma segurança financeira e econômica. Pô, Mário, muito legal. Não, muito bacana. A gente já vai passando de 1 hora de live. Cara, eu queria te pedir para dar as tuas últimas palavras aí, para a gente também não tirar completamente a paciência dos nossos telespectadores, eu diria, mas seguidores da live. E dar as tuas últimas palavras, cara. Eu queria, antes de encerrar, te agradecer, mas vou deixar a palavra com você aí. Lógico. Bom, primeiro, eu estou vendo que tem aqui uma audiência que tem aí algumas perguntas. Se você quiser depois copiá-las e mandar por e-mail, vai ser um prazer respondê-las, Arthur. Eu mando. Pode deixar. Carlos Moraes, o Vinícius, o André, etc. Vai ser um prazer respondê-los. Acho o seguinte, em primeiro lugar, assim, eu acho que a gente está vivendo um grande momento. Eu vi essa palavra ali no meio da quarentena e me soou potente, que chama ressignificação. Acho que a gente está num processo de ressignificação total, né, da nossa vida, dos nossos hábitos, sejam os hábitos profissionais dentro de casa, enfim, eu acho que esse olhar, né, esse olhar de ressignificação da vida e do que você faz com ela. Eu dou aula no IED, o Instituto Europeu de Design. É uma escola italiana especialista em design, e eu sou coordenador lá do curso do One Year Gallery Design in Business. E a gente trabalha lá como o design nos últimos 5 anos, ele extrapolou a questão do físico, né, da aparência física, para uma coisa abstrata. Então, você tem design thinking, você tem design estratégico, você tem design de mindset e assim por diante. E saiu essa coisa, assim, essa procura, né, do que seria essa ressignificação. E a mensagem é poderosa e potente, que é a seguinte: olha, vamos parar e entender o que a gente fez e o que a gente tem para fazer melhor lá na frente. A gente saiu de uma área de conforto, estava lá quentinho, a gente estava ali sendo alimentados, beleza, ótimo, e agora a gente não tem mais isso. A gente tem que criar situações novas. Uma área de conforto que cá para nós, os brasileiros, não é bem verdade, né, Arthur? Diga-se de passagem, né? A gente vem aí no rally muito intenso aí desde 2014, né? Mas, enfim, eu olho aí o mundo, vejo, por exemplo, os italianos, eu tenho vários amigos lá na Itália, eles estão numa situação muito, muito precária lá, né? A gente vê aqui a nossa situação, vê, puxa,
A minha dor é sempre maior do que a do outro, porque sou eu que sinto, Claro. mas os italianos estão numa situação muito precária, sem dizer o sistema bancário deles que, né, sem comentários. Lá da Europa é o que sempre tem ali o maior cuidado ali com relação à saúde financeira do sistema bancário italiano. Mas eu acho que o que eu gostaria de deixar aí como mensagem final é isso. Acho que é essa questão aí de a gente entender que a gente pode fazer diferente, a gente pode melhorar a nossa condição e, consequentemente, a dos que nos cercam, né? E trabalhar para que esse equilíbrio a gente consiga com paz e harmonia, né? Buscando nos satisfazer nas coisas mais simples. E nesse trabalho do ouro, por exemplo, uma coisa que ficou muito evidente para mim e para todos os associados da Noro, que congrega não só as instituições financeiras, mas empresas transportadoras de valor e refinadoras e algumas cooperativas de garimpo, é que a gente precisa sim investir na estruturação, na qualidade e mostrar que a gente pode sim fazer a diferença em termos humanísticos, né? Não só no que tange ao conservacionismo ou a questão de você ter uma produção sustentada num bioma tão importante para o mundo como é o amazônico, né? Mas de fazer sentido, né? De tudo fazer sentido. Acho que fica aí essa mensagem aqui de toda essa reflexão que a gente acabou tendo que fazer forçosamente, né, Arthur? Trabalhando aí em casa durante essa pandemia, essa É coisa isso aí aí. de brutal aí, diferente. É isso aí. Obrigado pelo espaço e eu fico à sua disposição, à disposição dos seus investidores, caso eles tenham alguma dúvida e queiram me acessar, você fica à vontade aí de me provocar, tá? Tá bom. Meu caro, eu queria agora, para terminar, agradecer imensamente essa aula, quantidade de conhecimento, a profundidade aí de quem viveu é insubstituível, né? Então, acho que eu fiquei aqui contente com o resultado, tenho certeza que quem nos acompanhou hoje aí também. É muito importante dizer que hoje a gente ainda não tem nenhuma parceria firmada, então os investidores que tiverem interesse em comprar ouro com você, compra com você diretamente. A gente está tentando estudar, né, Mário? Alguma forma de fazer uma operação conjunta e levar para os investidores na plataforma, mas por questões técnicas a gente ainda não fechou essa operação. Acho que a gente vai fechar em breve. Então, agradeço a você, agradeço a todos aqui que acompanharam até o final, escutando falar de uma coisa que não está normalmente disponível. Então, tenho certeza que essas pessoas saem hoje daqui com algo a mais. Espero contar com todos eles nas próximas lives. Mário, muito obrigado. Boa noite, cara. Boa noite a todos. Até mais. Obrigado, Tchau, tchau. Arthur.